Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é para mim os 7 melhores modelos de agência para você decolar o seu negócio ainda neste ano de 2025. Cada um desses modelos tem pontos positivos e pontos negativos. E ao longo desse vídeo a gente vai passar por cada um deles para que você entenda qual que é o melhor para você e para a tua realidade. O primeiro modelo é o modelo de agência de coprodução, onde você tem uma agência que ela é responsável por fazer a estratégia de especialistas digitais. Então pense o seguinte, existe uma pessoa que ela é muito boa em confeitaria, ela tem uma técnica muito específica de fazer bolo e vender. Ela detém esse conhecimento e ela resolve transformar isso num curso online. Você, como uma agência de coprodução, monta todas as estratégias de vendas necessárias para vender o curso online dessa especialista. E quais são os lados positivos deste modelo? O primeiro deles é que você pode ter uma escala enorme, porque normalmente uma agência de coprodução, ela ganha também percentual do resultado. É normal uma agência de coprodução ganhar 20, 30% do resultado gerado para o especialista. Então, se você consegue pegar um produtor digital que ele consegue gerar ali 15, 20 mil reais por mês, a gente está falando de uma geração de receita de talvez 5, 6 mil reais com um único cliente, onde ele não sente a dor desse dinheiro sair todos os meses te pagando. Por quê? Ele está pagando conforme o resultado que está sendo gerado para ele. Então é um modelo que você consegue cobrar e às vezes ter um ticket mais alto de um único cliente e um cliente que ele não exige tanto, porque não é uma empresa tradicional, ele está ali preocupado com o resultado. Então você montando a estratégia, fazendo uma boa gestão de tráfego, montando uma página de vendas, uma copy bem feita, orientando essa pessoa como produzir conteúdo, ela também fazendo a parte dela, você tem um potencial de escala muito grande. E qual que é o conselho que eu tenho para quem vai para uma agência de coprodução? Encontrar um único funil de vendas, uma especialidade e começar a aplicar ela em vários especialistas. Por quê? O processo ele vai se tornando cada vez mais replicável, cada vez mais fácil. O que às vezes dificulta em uma agência de coprodução é em uma pessoa se aplicar lançamento, em outra perpétua, em outra um outro funil de vendas, e aí você começa a se embrulhar nesse monte de estratégia e não fica realmente bom em uma única coisa. Quando você pega uma especialidade, vai ficando bom nisso, você constrói um case, você consegue ir fechando outras pessoas para implementar esse mesmo modelo. Porém, a agência de coprodução, ela tem 2 pontos negativos. Ponto negativo de número 1. Ela depende muito do rosto de uma outra pessoa para acontecer. Ela depende muito desse especialista. Não é uma empresa tradicional que, cara, não importa muito se faça chuva, faça sol, essa empresa precisa estar acontecendo, porque teve um alto investimento, tem várias pessoas trabalhando lá dentro. Não, normalmente é uma pessoa só e às vezes acontece alguma coisa que essa pessoa desanime e tudo mais, então você fica muito dependente dela. E o outro ponto negativo é que é um modelo de agência que normalmente você trabalha no risco. Até dá para você cobrar um fixo ali de 1.000, 2.000, 3.000 reais, ou então cobrar um setup de implementação. Então no início do projeto, a pessoa te paga lá 10, 15 mil reais para começar o projeto e depois é só no resultado. Mas normalmente esse modelo é só no resultado. E aí você tem um risco, se está dando certo ou não está dando certo. Por isso que eu recomendo que você tenha um modelo, vai ficando cada vez melhor nele e aí você vai crescendo, implementando esse mesmo modelo em vários especialistas. O segundo modelo é uma agência de implementação de CRM, uma agência especializada em executar processos comerciais. Isso é uma forte tendência, cada vez mais as empresas estão investindo nisso. Por quê? Quando os custos de anúncios vão se tornando mais caros, o lead também se torna mais fácil, ou seja, o potencial cliente se torna um pouco mais difícil de chegar até mim. E aí o que acontece? A gente precisa melhorar a nossa taxa de conversão. A gente precisa transformar mais leads em clientes. E como que a gente consegue fazer isso? Com um bom CRM, com um bom processo comercial. É por isso que as empresas estão investindo nisso. Então, o que esse modelo tem de tão precioso? É algo que as empresas precisam, que não tem tanta concorrência no mercado, não tem tantas pessoas que sabem de fato fazer isso. Porém, existe um trabalho de educação, porque nem sempre os gestores têm consciência de que eles têm a necessidade de ter um CRM. Então, o que uma agência de implementação de processos comerciais faria? Primeira coisa, vender uma implementação de um CRM. E aqui vai uma dica que vale ouro para vocês. Eu tenho uma parceria com a Bolten, que é uma plataforma que você pode criar o teu próprio CRM, com a tua cara, com a tua marca, com a tua identidade, e você cobra a mensalidade que você quiser
no teu CRM. E você recebe 70% do que o teu cliente paga. Os outros 30% vai para a Bolting, por quê? Ela se responsabiliza por todo o suporte, por toda a manutenção da ferramenta, todos os custos operacionais que ele tem para manter essa ferramenta rodando. Você ganha 70% de puro lucro. O teu cliente, ele precisa de um CRM, ele vai contratar uma ferramenta. E ele pode contratar a tua própria ferramenta. Independente do tempo que ele fique ou não contigo, ele vai pagar isso por um longo período de tempo, porque é algo que quando a gente contrata e a ferramenta é boa de fato, assim como a Bolting é, a gente fica pelo tempo que for necessário. Então, pense o seguinte, você fecha o contrato com esse teu cliente, você vai cobrar um setup para montar e implementar o CRM para ele. Vai criar ali todos os processos comerciais, tudo isso dentro da Bolting, a tua ferramenta com a tua marca, onde você ganha mais desse cliente. Você implementou os processos comerciais, aí você pode ter uma recorrência do quê? Mandar relatório, de entender performance de cada vendedor, a cada 2, 3 meses avaliar como estão os processos comerciais. Será que dá para melhorar o discurso de venda? Será que precisa melhorar a oferta do produto? Quais são as principais objeções? Quais são os insights que a gente pode dar de acordo com essas objeções? Então é algo que dá para a gente cobrar uma implementação, ganhar na recorrência com a Bolting e ainda fazer uma recorrência de a cada 2, 3 meses fornecendo análise de dados para essas empresas. O ponto positivo é que é algo que tem um baita mercado, todo empresário precisa. O ponto negativo é que às vezes você precisa de um pouco mais de conscientização desse empresário para ele entender de fato o valor daquilo que você está vendendo para ele. O terceiro modelo de agência que é muito promissor é a agência de negócio local. Agência que você pega negócios dentro da tua região ou em outros lugares, mas negócios físicos. E você trabalha o marketing desse negócio através de produção de conteúdo, você faz uma gestão de tráfego pago geolocalizada para levar mais clientes para o WhatsApp desse estabelecimento. Às vezes você fecha uma parceria com um filmmaker, um fotógrafo para fazer fotos desse estabelecimento. E isso é um trabalho relativamente simples, porque é um tráfego geolocalizado, produção de conteúdo e foto, não é algo complexo, não é um bicho de 7 cabeças, e literalmente todo negócio hoje físico sabe que precisa disso. Então se olhar na tua região, certamente você já vai encontrar alguns negócios que você pode prospectar e fechar. Qual que é o ponto negativo disso? Que muitas vezes o ideal é que você feche sim pessoas da tua região, para que você já tenha parceiros fixos de filmagem, de foto, para que você não dependa de um terceiro que está em outro lugar que muitas vezes você não tem contato. E muitas vezes essa pessoa do negócio local, ela não está tão disposta a investir muito, ela já conhece muitas agências de marketing e tudo mais, ela tem uma resistência, então os contratos às vezes são um pouquinho menores, mas são mais fáceis de fechar e a gente tem uma demanda gigantesca de cliente para atender como uma agência de negócio local. O quarto modelo é a agência de conteúdo, mas calma aí, não é aquela agência que só produz posts genéricos para rede social. Não. São agências especializadas em criar conteúdo com storytelling, com narrativa. Então você criou um formato específico de Reels. Você montou um formato de sketch no Instagram, uma historinha, uma novelinha que é um formato teu. Você criou um formato de carrossel, que sempre você segue uma mesma estrutura e dá muito resultado. Então, é legal você criar uma agência de conteúdo que segue um formato específico de conteúdo e você vende essa ideia de conteúdo para a pessoa que está te contratando. Qual que é o ponto positivo disso? A pessoa que está comprando conteúdo, sim, ela espera um resultado de engajamento, mas não necessariamente ela acredita que o resultado de venda está inteiramente ligado ao seu trabalho. Então, tira um pouco de pressão, deixa um pouco mais tranquilo. Se você tiver um formato muito bom, validado, isso te diferencia das outras agências do mercado, que ela olha as outras agências como algo genérico, algo, enfim, que qualquer pessoa pode fazer. Agora, quando você tem o teu formato, que você já validou em diferentes nichos, as pessoas te olham com muito mais autoridade. Mas o que eu acho importante ressaltar para vocês antes da gente ir para o quinto modelo de agência é que qualquer um desses modelos funciona muito bem e qualquer um desses modelos dá para você chegar em 50, 100 mil reais de faturamento mensal com a tua agência, tranquilamente. Se você tiver um nicho bem específico, pega um modelo como esse e foca de verdade, cria processos bem estruturados, com toda certeza você consegue alavancar. E se você quiser me ajuda para fazer isso, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para você aplicar para minha consultoria, onde eu posso te orientar em como você vai estruturar essa proposta para cobrar um valor mais elevado, ter uma grande percepção de valor do teu cliente e realmente ter um caminho claro para o crescimento da sua agência. Então, vamos para o quinto modelo, uma agência de design ou uma agência de edição de vídeo. Qual que é a grande questão
desse modelo de agência? Ele tem muita demanda. Toda empresa precisa de um designer e precisa de um editor de vídeo. E elas estão dispostas a pagar até um valor considerado alto para bons profissionais que vão atender toda a demanda dessa empresa. Então eu pago R$4.000 por mês e esse designer faz... Se eu precisar de página, ele faz. Se eu precisar de criativo, ele faz. Ele resolve literalmente toda a minha demanda de design. A gente tem designer dessa forma, a gente tem editores de vídeo dessa forma, porque é algo que realmente vale muito a pena para quem produz bastante. E o mercado, ele carece de bons profissionais que prestam um serviço dessa forma, que não fica só naquele variável de freelancer, de uma hora faz, outra hora não faz, ou um designer fixo, que às vezes você vai ter todas as questões trabalhistas e ele muitas vezes não entrega um resultado tão bom quanto um designer mais profissional, que você paga às vezes um valor um pouco mais alto do que no mercado, mas é alguém que supre as suas demandas com flexibilidade. E qual que é o ponto? Como eu disse, dá para você cobrar 3, 4, 5 mil reais por mês de um cliente entregando esse tipo de trabalho. Só que dá bastante trabalho operacional, precisa de bastante tempo na frente do computador operacionando as coisas. É um trabalho de fato de operação. Então é algo, conforme você for crescendo, você vai precisar capacitar e treinar profissionais para ir assumindo isso junto com você. Então ela é um pouquinho mais difícil de escalar, mas ela é mais fácil de vender e ela não tem a pressão das pessoas esperarem pelo resultado financeiro através do seu trabalho. Não, você é responsável pelo design, você fez o design e entregou para ele. Se isso vendeu ou não vendeu, é claro, é importante para você, porque se estiver vendendo, ele vai ficar ainda mais contente com o seu trabalho, mas se não estiver vendendo, ele sabe que isso não é uma responsabilidade tua. Então, às vezes, é sim algo mais braçal, mas que tira o peso da pressão do resultado de uma agência. E dá para crescer muito dessa forma. Eu falo de 3, 4 mil reais por mês, recebendo de recorrência para ir suprindo as demandas. Mas às vezes dá para vender uma identidade visual por 7 mil reais, 10 mil reais, vender um site específico, um site institucional por um valor mais alto. Então sim, dá para crescer muito com agência de prestação de serviço, com design e edição de vídeo. O sexto modelo de agência é também um modelo que eu gosto bastante, que é uma agência de implementação de funis de vendas, só que nichados. É um pouco parecido com o modelo de coprodução, um pouco parecido com o modelo de negócio local. Por quê? A gente implementa um funil de vendas, igual o modelo de coprodução, mas normalmente a gente implementa isso para negócios tradicionais. Então, por exemplo, a gente pega um método de lotar a agenda de dentistas. A gente faz lá 6 formatos de anúncios que leva para o direct desse dentista. Lá no direct tem uma automação no ManyChat que transforma esse potencial cliente de fato uma venda, um cliente para o consultório que você está atendendo. É um funil de vendas, é uma metodologia. Quando você cria um método como esse, você tem um trabalho de implementação e de manutenção. Dá para cobrar um ticket alto, dependendo do nicho que você atende, só para implementar esse funil e uma recorrência muito positiva para ir mantendo esse funil rodando. E quando você foca num nicho, você se posiciona como uma autoridade nesse segmento, fica muito mais claro o tipo de cliente que você precisa prospectar, o tipo de comunicação que você precisa fazer e começa a se tornar um efeito manada, de um te indicar para outro, que te indica para outro, e você vai ficando cada vez melhor nesse processo, na implementação de um funil de venda nichado. Eu dei exemplo de consultório odontológico, mas você pode fazer isso para um pet shop, você pode fazer isso para uma barbearia, indifere o nicho, mas pega um método, implementa nele que gera muito resultado e cria uma agência referência dentro desse segmento. O sétimo modelo é a agência de tráfego para e-commerce. Então, literalmente, você faz campanhas de tráfego pago para um e-commerce. Por que é positivo? Porque configurações de campanha, quando você vai criando a prática, não é algo tão trabalhoso. Se você pega bons clientes, e-commerces que já têm produtos validados e tudo mais, dá para você ganhar também no variável, então escalar os teus ganhos, tendo variável junto com o fixo. E o ponto negativo é que o teu cliente está numa expectativa muito grande de resultado. Então você precisa estar bem em cima das campanhas, tomar bastante cuidado com o orçamento desse cliente, ter uma dinâmica de geração de relatório com velocidade. Mas se você ficar bom nisso, não te falta cliente, você consegue crescer com previsibilidade, aumentar os teus ganhos através da receita variável também que dá para ter dentro desse negócio. Então também é um modelo muito promissor. A gente passou aqui por 7 modelos de agências que eu tenho certeza que se você escolher qualquer um deles e focar, você vai dar muito certo, você vai conseguir crescer ainda mais o teu negócio. O que é um ponto importante aqui? A gente olha, por exemplo, a Bolten, que eu falei ali no momento do CRM. Ela é assim um parceiro, mas é um parceiro que faz sentido para praticamente qualquer modelo de agência que a gente mencionou.
Por quê? Todo cliente precisa de CRM. E aí você vai lá, coloca um CRM nesse cliente, é mais uma receita recorrente que você tem desse cliente, sem necessariamente ter mais trabalho, ter mais dor de cabeça. Então você, como dono de agência, é legal você pensar em oportunidades como essa para vender mais vezes para o teu cliente e ganhar mais dele sem necessariamente ter mais dor de cabeça. E um outro ponto extremamente importante desse vídeo, como eu disse, qualquer um desses modelos funciona muito bem. Mas a ideia é você pegar um e focar, porque você se posiciona como especialista. Hoje em dia, eu não acredito mais nas agências 360, aquelas agências que fazem tudo. Faz post? Faço. Faz site? Faço. Faz blog? Faço. Qualquer coisa que você quiser, eu faço porque eu preciso atender cliente. Esse modelo de agência está sendo visto como uma agência tradicional, como uma agência como qualquer outra que cobra ali uma mensalidade por mês, supre o ego desse cliente de ter uma rede social ativa, algo do tipo, mas não gera resultado de fato. Agora, quando a gente vai para as agências produtizadas, as agências que só têm um escopo de serviço, uma especialidade, a gente consegue cobrar um valor mais alto, se tornar de fato especialista naquilo, gerar mais resultado para o cliente e ele sente mais desejo de comprar de você. Se você quiser me ajuda para estruturar a tua agência, de novo, vai ter um formulário aqui abaixo para a gente agendar uma consultoria. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like aqui embaixo e também comente aqui embaixo qual desses modelos você mais gostou, qual deles você vai querer aplicar no teu negócio.